Mariana Imbeloni, tudo bem com você? Tudo bom. Você já esteve aqui, né, Mariana? Já. Estava sumida, porque estava viajando? Não, imagina, trabalhando. Tudo bem com você? Tudo bom. Mariana, você viu na abertura do programa, hoje é o dia da saúde e também o dia da nutrição. Da né? nutrição, Dia Nacional. E Dia Nacional da Nutrição. E eu falava na abertura, eu acho que você acompanhou, que você estava na recepção daqui da Santa Cecília TV, que será que tem a ver a nutrição com saúde? É óbvio que tem a ver. Eu fiz apenas uma brincadeira para provocar o meu telespectador. E eu já vou te provocar logo no começo. Nós vivemos numa época, você não, que você é bem mais jovem do que eu, que a gente via uma criança gordinha e a gente falava assim, nossa, essa criança, que saúde, hein? Não quer dizer que uma pessoa gordinha ou gorda, ela tenha saúde. E essa realidade vem mudando com o tempo, né? E no passado também, aproveitando essa oportunidade, a gente via que a alimentação que as pessoas tinham, né? Era uma alimentação assim, muito forte, de manteiga, não era óleo, era banha, ou seja, e não tínhamos a preocupação dos índices, né, de colesterol. O que mudou positivamente de lá para cá em termos de nutrição? Ou seja, de uns 30, 40 anos para cá, Mariana? Bom, tiveram várias mudanças, né? Boas e ruins. As boas. Agora o que a gente está tendo é uma nova consciência, né? Porque ao longo desse tempo as pessoas se sentiram um pouquinho mais doentes, né? Por causa dessa linha de fast foods, então toda essa alimentação que a gente tinha mais prática, muito industrializado, isso adoeceu um pouco as pessoas, além da questão da obesidade. Então, com o passar dos anos, as pessoas começaram a ficar mais doentes. Então, a Organização Mundial de Saúde começou a fazer um alerta. A gente tem o Dia Nacional da Saúde e Nutrição, que é um dia para conscientização, é para reflexão. Um momento de você parar para pensar como está a sua qualidade de vida. O que eu estou ingerindo? Né? Isso está me fazendo bem ou não? Isso não é só pele, cabelo, é uma questão mesmo interna. Então, eu estou com colesterol nos níveis normais, a minha glicose, né, está normal. Então, a gente tem que se alimentar bem para evitar as doenças crônicas, que são diabetes, hipertensão, câncer, a obesidade. Agora eu vou pegar a nossa convidada, Mariana. Essas doenças, elas estão relacionadas à alimentação? Muito, bastante. Alimentação e atividade física, né? Porque o sedentarismo também conta bastante. E o estresse do dia a dia, né? Então, o ambiente, na verdade, é um todo. Sim. Douglas, é um ambiente em geral. Então, como você está trabalhando, né? Se você tem tempo para sentar e se alimentar. Então, a gente começa pela primeira refeição do dia, o café da manhã. Aí você já acorda atrasado, você já pensa no trânsito, você não senta para comer. Mal toma um café preto e se toma um café preto. Verdade. Então, a gente começa aí. Né? Então, nessa primeira refeição, quanto é importante, você precisa ter energia no seu corpo para poder desenvolver todas as outras atividades. Porque se você for repor energia do seu corpo através de massa magra, você também pode ter a flacidez. Então, a gente entra numa questão não só de saúde, também de estética. Então, é muito além, né? A alimentação ela é muito além só do ato de comer. E um outro aspecto também, a longevidade, a gente observa que ela tem crescido, ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Mas não significa que as que estão vivendo mais são pessoas que não tiveram uma vida regrada em alimentação, atividade física, né? Ou uma preocupação com a sua saúde. Eu acredito que essas pessoas que estão vivendo mais são pessoas que, de um determinado momento, passaram a se preocupar um pouco mais com a sua saúde. É difícil, o telespectador pode verificar, é difícil a gente ver existe, mas bem pouco, uma pessoa idosa com uma certa idade e obesa, né? A gente sempre vê uma pessoa com mais idade, mas com um corpo em dia, ou seja, não tão obesa, que tem um regramento na alimentação, né, na atividade física. Em um outro aspecto, quando a gente fala atividade física, não é muito a sua área, mas você vai poder nos explicar, é que até os idosos estão fazendo atividade física, ou seja, musculação. Para quê? Para ficar forte? Não, é uma questão até de fortalecer
os ossos, né, os músculos. É um equilíbrio. É, o equilíbrio. O equilíbrio tem que estar em tudo na nossa vida. Então, quando a gente perceber que está tendo um nível de estresse muito acentuado, a gente já tem que parar, refletir, respirar para poder continuar. Então, a atividade física é necessária, né, para tudo, para ativar o metabolismo, para poder manter a massa muscular, porque quanto maior a gente tiver de equilíbrio na massa muscular e a gordura corporal, mais saudável você vai estar. É isso que as pessoas buscam. Então, a qualidade nutricional do que você está comendo conta muito também. Então, hoje a gente não fala só dos grupos principais, né? A gente não fala só dos macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. A gente fala de micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Muitas pessoas ficam doentes por deficiências de vitaminas e minerais, porque a gente se pega muito nessa questão, Douglas, só do que é macro, né? Então, vou cortar o carboidrato, ou vou colocar muita proteína. Tem que ter tudo no cardápio, tem que ter um equilíbrio no seu planejamento alimentar diário, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Nós temos, por exemplo, o nível de cortisol, ele muda no seu organismo. Essa substância pode estar ajudando você a ganhar uns quilinhos a mais, né? Então, a gente tem que controlar esse nível de cortisol. E a alimentação é muito importante. E aí, mais uma vez, a atividade física entra também. Então, mesmo que seja uma atividade física leve, né? Nós estamos falando de hipertrofia, de músculos, né? Nós estamos falando de manter o corpo ativo. Mariana, um outro aspecto, e com relação aos recém-nascidos, as crianças também. Eu vejo muitas crianças, mas já uma idade a partir de 6, 7 anos já na escola também, comendo, eu não digo, a gente tem o hábito de falar porcaria, né? Mas comendo muita bobeirinha e que isso prejudica não só os dentes, mas também a alimentação. Seria interessante, desde pequeno, já dar esse ensinamento daquilo que é bom, ou seja, oferecer para a criança comidas, alimentação mais nutritiva para que ela já comece desde cedo a se alimentar com nutrientes, com uma alimentação mais saudável? Isso é muito importante e eu vivencio muito isso, tanto em consultório quanto nas escolas, né? Porque a gente também presta assessoria em escolas e dá as aulas de educação alimentar. Então, o que eu observo? Essas crianças que já estamos há alguns anos dando a aula de educação alimentar, a gente já observa uma diferença com aquelas crianças que nunca tiveram esse contato. Sim. Então, de repente, a criança entender os grupos dos alimentos, as combinações, a importância de cada refeição entre jogos, né? Tudo muito lúdico, porque a criança precisa dessa parte lúdica. Não adianta a gente chegar aqui e conversar um papo assim com ela, que às vezes ela se interessa um pouco, às vezes não. Então, tem que ter essa parte lúdica com a criança. E os pais têm que estar interessados, muito interessados, porque tem que fazer em casa. Não adianta levar só no consultório ou ter as aulinhas se em casa não está fazendo. Então, se desde pequeno a criança tem um contato com esses alimentos, ela não vai conhecer os outros. Ela pode até conhecer os outros através dos amiguinhos, né, que possam estar comendo. Mas ela vai experimentar, ela vai comer um pouco. Aquilo não vai ser rotineiro. Então, se a gente deixar para o final de semana, em pequenas porções, do que a criança vai comer, que é ruim, que seria guloseima, não vai afetar tanto do que você deixar seu filho comer todos os dias da semana. Tem gente que a gente observa, muitas mães ou pais, quando vão buscar os filhos na escola, levam aquela guloseima, leva a surpresinha, né? E isso o pai faz com tanto carinho, só que aquele momento está atrapalhando a outra refeição que ele vai fazer, além do açúcar. Que pode ser um almoço ou um jantar. Exatamente. Então, a gente tem que pensar que todo mundo tem horário. Aí vai falar assim, Mariana, mas eu vou viver com horário, com isso na cabeça? O planejamento alimentar é um hábito. Então, é o hábito, assim como você escova os dentes, assim como você põe o sapato para não andar descalço, não pisar no chão frio, é um hábito. Então, se você começa a todos os dias fazer tudo naquele horário, aquele mesmo tipo de alimento, frequentar os mesmos lugares, comprando os alimentos saudáveis, você vai gerar esse hábito em você e você vai fazer isso sem perceber. Agora, Mariana, tem um outro aspecto também que eu julgo importante. A gente vê uma ação maior na divulgação e na mídia com relação a esses produtos industrializados. E nós somos literalmente convocados e intimados a consumi-los, né? Dificilmente você vê um comercial em revista, em jornal ou na TV, você não vê um comercial falando dos produtos que são comercializados, vamos supor, na Feira Livre. Você só vê restaurantes, o fast food e tudo mais. Então,
como provocar nas pessoas esse sentimento de responsabilidade e alertá-las que existe uma alimentação saudável e que isso vai ter um retorno positivo para a pessoa, para o cidadão, para a cidadã. O que acontece é que quando a gente ingere esses alimentos industrializados, a gente provoca uma inflamação interna. Então, quando a gente vê uma inflamação externa, que a gente tem um corte, tem aquela vermelhidão, você está vendo, você quer tratar. Dentro de você, você não vê essa inflamação. E essa inflamação, ela pode ser celular. Assintomática? Ela é assintomática na maioria das vezes. Por quê? A gordura corporal causa inflamação. Então, o sobrepeso, aquele excesso de gordurinha é uma inflamação, né? É que a gente não sente, não tem uma sintomatologia. O que essa inflamação pode fazer? Pode abrir portas para outras doenças, né? Então, além das doenças crônicas, você pode estar com um estado imunológico baixo, então a sua defesa do corpo está baixa, está ruim, porque está faltando vitaminas, está faltando minerais, então você pode ter alguma doença infecciosa com mais facilidade, ou até mesmo, que nem agora a gente está com, né, o surto da dengue, todo mundo preocupado, se você tem um sistema imune forte, a sua defesa está boa, a sintomatologia é mais branda, porque o seu combate é mais ativo, né? Porque você tem essa proteção no organismo. Então, quando a gente fala desses industrializados, tem muitos componentes ali dentro que são inflamatórios. E isso é que causa as doenças ao longo dos anos. Então, toda essa nova consciência está sendo gerada porque as pessoas estão percebendo as epidemias que temos de obesidade, não só infantil como adulto também, e de todas essas doenças que eu comentei. Então, isso é muito grave. Visando isso, né, essa gravidade de todas essas doenças, é que está surgindo essa nova consciência. Então, se você pretende ter uma qualidade de vida, se você fechar seus olhos e imaginar como você quer ser numa idade madura, é isso que vai te dar a consciência. Eu não consigo convencer uma pessoa. A pessoa ela tem que sentir que ela precisa. Exatamente, que ela precisa. Mariana, disso. eu tenho que chamar o intervalo, mas muito rapidamente, quando uma pessoa vai procurá-la porque quer ter uma qualidade de vida, quer ter uma refeição mais balanceada, você pede também os exames complementares, ou seja, como de sangue, para saber como que está a saúde da pessoa? Sim, dependendo da anamnese, né, do que ela me relatar, em consulta, eu vou pedir alguns exames mais específicos, se for o caso. Às vezes o cliente ele já me traz, né, os exames laboratoriais que ele tem recente. Se caso eu achar necessário, eu vou solicitar aquilo dependendo da sintomatologia, dependendo do que ele está me relatando Sim. do dia a dia dele, né? Porque nessa anamnese você já consegue fazer uma teia do dia a dia, essa teia Essa do anamnese paciente. que você fala, ou seja, um histórico do paciente. Isso, desde a infância, desde quando ele nasceu, né, de como ele foi alimentado, se ele utilizou muita medicação e até os dias atuais dele. Bom, farei o seguinte, vamos chamar o intervalo comercial. A gente vai continuar conversando no próximo bloco com a Mariana Imbeloni. Ela é nutricionista e tem assuntos importantes, né, aqui para os nossos telespectadores no Hora Geral. Volto já. Ei, você aí, fique ligado. O Hora Geral volta já.